O corpo saiu da autópsia, tinha os órgãos. Quando o corpo chegou à funerária, eles dizem que já não tinha os órgãos. Não houve um I am Kendrick? Se isto for verdade, a palavra acidente nos registros não seria resultado de falta de prova. É tal coisa, estás a ver? Por causa Como de um havia par de ali. sapatos. Exatamente. E depois eles dizerem que não se cruzaram. Aqui estão os dois, lado a lado, dentro da escola. Esse tinha cara de culpado. O que ele teve um atrito era o primeiro, não era? O da barba. Segundo esta versão, essas conclusões nunca teriam saído da gaveta por medo de guerra pública com autoridades locais e com quem conduziu a investigação inicial. Agora a parte dos órgãos, isso é que é mais estranho. Isso aí nem sei, não sei o que dizer. São daquelas coisas que fica por explicar. Pá, eu fiquei, lá está, a segunda e a terceira são... Kendrick Johnson nasceu a 10 de outubro de 1995. Era o mais novo, um miúdo do riso fácil, o que sonhava com os relevados profissionais e fazia contas de cabeça ao dinheiro que tinha. Eu por acaso até agora nenhuma mexeram a falsa. Entrou na escola para mais um dia de aulas, treino e planos para o futuro. Saiu de lá dentro de um caixão, com um acidente escrito na tampa do meio. Pô, claro. Pronto. A teoria Olha, de- já ringou aqui o bell. Estás a ver? Já ringou aqui o bell. Epá, a gente nem Boa. sabe qual é a pista falsa. Pois é. Ainda não, vi Pois, nenhuma, ainda não houve nenhuma que me tivesse cheirado a falsa. Ou melhor, a segunda? A do sapato? Foi essa do sapato? Cheira um bocadinho a falsa, mas depois... Agora E os vamos touros? dos factos físicos para os nomes que toda a gente quer ouvir numa história destas. Quem é que poderia ter feito mal a Kendrick? Quase um ano antes da morte, há uma briga num autocarro escolar. Os relatos falam de um confronto rápido entre Kendrick e outro aluno, Brian Bell, por causa, imaginem-se, de um par de ténis. Algo que muitos considerariam coisa de miúdos, mas que fica registado. Quando, meses depois, Kendrick aparece morto num ginásio, num cenário que também gira à volta de ténis e tapetes, essa briga deixou de ser irrelevante. Nos processos civis e nas teorias públicas, dois nomes começam a ser repetidos: Brian Bell e o irmão Brandon Bell, filhos de um agente do FBI. Para a família de Kendrick, isto não é um detalhe, é o contexto de poder, conflito e de um motivo. Há mais um elemento que pesa nesta suspeita. Um relatório do FBI, inicialmente cheio de partes ocultas, é revelado quase na íntegra num documentário. Numa das imagens vê-se Kendrick a andar num corredor da escola e ao lado dele, no mesmo plano, Brian Bell. O documento não só mostra a cena, como identifica pelo nome os dois rapazes naquele frame. Durante anos, a ideia que muitas pessoas ouviram foi a de que naquele dia os Bell praticamente não se cruzaram com o Kendrick. De repente, há um documento federal a dizer: aqui estão os dois, lado a lado, dentro da escola. Juntando isto à briga antiga do autocarro, ao facto de serem filhos de um agente federal, à forma como a morte foi explicada como acidente, temos a receita perfeita para apontar o dedo a Brian e Brandon Bell. Nesta pista não estamos a querer condenar ninguém. Estamos a mostrar porque é que, na cabeça da família e de muita gente, estes dois nomes se tornaram os principais suspeitos. E a pergunta que fica é porque é que nenhum destes nomes constou em nenhum dos relatórios policiais anteriores. Filho da Estás gente... a ver? Pô, claro. Pronto. A Já, teoria olha, de- já ringou aqui o bell. Estás a ver? Já ringou aqui o bell. É tal coisa, estás Opa, a por ver? causa Como de um havia par de ali... sapatos. Exatamente. E depois eles dizerem que não se cruzaram. O que ele teve um atrito era o primeiro, não era? O da barba. E depois havia um que tinha o boné para trás. Esse tinha cara de culpado. É aquela teoria que nós tínhamos, não é verdade? De ser Um rival, uma coisa uns colegas da escola. Exatamente. Aqui já se começa A formar a teoria. formar, sim. A confirmar. A confirmar, sim. Mas também lutar por causa de um par de sapatos. Também tal coisa, os sapatos. A gente sabe como é que funciona. É assim. Se nós formos ver agora aqui em Portugal, eles lutam por isso agora. Mas a gente também sabe quanto é que vale um par de sapatos, né? De sapatos, não, sapatilhas da Nike, sabem que as coisas são caras. Já começa a fazer sentido a parte. Tem lógica assim de tentar encobrir. Peço desculpa, encobrir. Pronto, as falhas na investigação. Pronto, Foi tudo à coisas sucapa. podiam ser provas e tudo para ser acidental. Agora, o desaparecimento
O desaparecimento dos órgãos, não sei. Pois é, essa parte é que é cobertar. Agora, no fim, os ténis eram fakes. Já viste o que era? Foi estar a lutar por causa de uns ténis fakes. E também, vocês? tipo, eles tiveram uma rixa no autocarro também. Sim. E depois dizem que não estiveram ao pé deles e está um vídeo lá em que mostra o contrário, não é? Lá está. São muitas coisas que inclinam para esse lado, mas pronto. Acho que foi mesmo. Foi mesmo a polícia. Por acaso, esta não me cheira. Se capa está ali a perguntar se não será esta a pista falsa. Sinceramente, esta não me cheira. Embora eu ainda não as vi todas, mas esta não me cheira a falsa. Porque esta explica o facto de as pistas não terem sido bem estudadas ou bem analisadas, ou terem sido postas de lado. Explica o facto de aquilo que aconteceu ter logo sido calculado como um acidente. Uhum. E explica todos os paninhos quentes que foram postos quentes para o caso avançar. Agora a parte dos órgãos, isso é que é mais estranho. Isso aí não sei o que dizer. Pronto, essa parte dos órgãos não sabemos se está relacionado, não é? Pronto, provavelmente não estará relacionado com a parte em que o rapaz foi assassinado. Isso Eu também terá acho que sido depois. já é pós-mortis. É estranho, não deixa de ser muito estranho, mas pronto, eu acho que neste caso não se aplica Eu acho que já é depois, ser um caso desses, de órgãos. Mas obrigada, Sandra, obrigada por essas palavras. Mas é assim, a pista falsa eu acho que, para mim, seria ou a do Ainda não sabemos a ténis. outra. Sim, mas até a ver agora sim, mas ainda não sabemos qual é a outra. Eu por acaso até agora nenhuma me cheirou a falsa. Agora, o como facto- nós o não facto, sim. sabemos, Olha. olha, está na hora da pista. Malta, não? a última pista? Vamos à pista, sim, Ora porque eu guardei para o fim o boost. Ah! É isso mesmo, podem utilizar agora o boost. Estás a ver? Por isso, Estás a ver porque é que eu gosto de fazer as coisas com a Mara? Eu tinha gasto logo, se fosse eu acho que eu tinha gasto logo naquela altura. vamos à próxima pista. Vocês têm um boost que o Crash vos deu por ter participado Ok. ao telefone. Por isso, da próxima vez, no próximo programa, quem quiser também pode ligar para participar e também desbloqueia um boost para ajudar a acelerar o processo. Obrigada, muito Obrigada, obrigada. Crash. Obrigada, agradeço. É Pelos isso. gamers. Obrigada, Crash, pelos Gamers. gamers. Ora bem, agora vamos desbloquear então a última Vamos lá pista. então. Ok, vamos ver agora se é Vamos lá desta ver. que nós ficamos mais. Elucidadas. Pronto, o envelope está desbloqueado, por isso vamos lá à pista número 5. Bora lá. Com o tempo, o caso de Kendrick pisques os ganha olhos, cara. protestos, advogados mediáticos e atenção nacional. O peso é tal que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decide abrir uma investigação federal. Os federais pedem milhares de páginas de documentos, analisam vídeos de vigilância, vasculham telemóveis, computadores, e-mails, chamam mais de 100 pessoas para depor. A promessa é seguir os factos. É aqui que nasce uma nova narrativa, a ideia de que, em relatórios internos, alguns peritos federais teriam admitido que a explicação da asfixia acidental não era convincente e que a morte de Kendrick devia de ser, pelo menos, reclassificada como indeterminada, se não mesmo como homicídio. Segundo esta versão, essas conclusões nunca teriam saído da gaveta por medo de guerra pública com autoridades locais e com quem conduziu a investigação inicial. Se isto for verdade, a palavra acidente nos registros não seria resultado de falta de prova, mas de falta de vontade de enfrentar o que essa prova poderia sugerir. Para quem já não confia no sistema, esta história encaixa quase demasiado bem. A pergunta é: compras esta ideia de um relatório invisível ou achas que é a nossa cabeça a tentar preencher o silêncio do sistema? Epá, esta não me pareceu nada falsa. Não. Assassinato. Epá, olha, a dos jornais, será que é falsa? Por acaso estava a pensar nisso, acreditas? Porque Yeah, é muito mirabolante. Eu também. Olha que eu estava a pensar nisso, que é muito mirabolante ter os jornais. Porque ao fim e ao cabo, a cena dos jornais E acaba agora, por não qual é ter a muito a falsa? ver com o caso. Pois. É assim, eu se calhar ia para a dos jornais. Olha que eu estou indecisa entre a dos jornais e a da sapatilha. E vocês, malta? A dos jornais, o Crash diz a dos jornais.
Qual é que vocês acham que foi a pista É que falsa? realmente a dos jornais é muito mirabolante. Olha o teu bicho. Precisamos de ajuda. Se vi que precisavam de ajuda, vim aqui ajudar. Então. Sim, estava aqui a tentar lembrar qual eram as pistas. A Sim. primeira é basicamente a contar quase o caso todo, né? O caso todo, não, o caso. A primeira é o pronto, contexto, foi- portanto não conta Sim. como pista. A primeira Sim, pista a que segunda- tivemos foi o local do crime, portanto Sim. mostrei-vos o ginásio, o tapete, portanto no fundo Sim. o palco onde tudo aconteceu. A cena do crime, Exatamente. basicamente, sim. Sim. A segunda pista, Pois a segunda- ténis, sangue, objetos no local, como o Woody, Sim, a pasta sim, e o sangue na porta. sim. A terceira foi a que apareceu o detetive. A dizer terceira que foi o corpo, a autópsia e foi quando falámos dos órgãos desaparecidos. ter desaparecido, sim. Na pista 4 tivemos os suspeitos. Os e belos, sim. supostamente os seus alibis. Uhum. E agora na pista 5 temos a reabertura do caso pelo Parque Federal, em que Esse, por acaso, eu até acredito que tenha acontecido. Essa parte. Sim, devido a tudo o que se veio a saber, sim. muito bem. E o chat, já agora vou fazer aqui uma pool para tentarmos perceber como é melhor, sim. como é que está. Malta, vou-vos pedir então que votem aqui qual das pistas é falsa. Enquanto vocês Eu acho que estão a eu votar, vou para a da sapatilha. ok, eu vou para os jornais. Os jornais pronto, quando foram fazer a segunda autópsia, né? Ele já tinha sido enterrado e que A dos dentro jornais do é que tinha corpo sido trocados só havia jornais, tinham tirado os órgãos Sim, todos. os órgãos. É a 3. Acho que é a 3, não é? Eu nem sei. Ok. É a pista três. do. Sim, é a 3. É a 3, é a três. 3. Ok, vamos lá ver Então, então. novamente, só para a malta saber o que é que está a votar. Pista 1 foi a zona do crime. A cena de crime. A cena do crime. A pista 2 foi quando mostrámos os ténis, os colchões, o sangue na porta e o vómito. Na pista 3 foi a autópsia com os órgãos desaparecidos e o corpo preenchido com jornal. Uhum. Na pista 4, os suspeitos e os seus alibis. E na pista 5, a reabertura do caso. Eu acho Mas que a pronto. malta não acredita que o corpo foi preenchido com jornal. Estão mais Não, inclinados sabes por porquê, aí. sabes porquê que eu acho que é? Porque uma morte de uma pessoa só enfiada no tapete, acho que não ia aparecer assim nas redes sociais, não ia ser chocante, estás a perceber? Não ia estar aqui, se calhar. Estás a É perceber? possível. Conhecendo o teu bicho como eu conheço, isto tem que ter aqui algum contorno macabro. Achas? E uma morte dentro de um tapete é muito simples. É só mesmo isso que me faz achar que os papéis não é de todo. Vamos ver. Já estivemos mais longe, já temos as 5 pistas. A seguir vamos à Sim. conclusão. Mas também, sinceramente, assim, muito simples. Quando eu falo muito simples é porque é uma coisa muito. Pô, está enfiado no buraco e está feito. E eu acho que o teu bicho ia fazer uma coisa mais rabuscada. Digo eu, não sei, penso eu. Agora, Assim, o caso lá está, é grave. sim, Mais agora, uma vez. eu não mais sei uma dizer, vez, não consigo dizer sinceramente. Falta qual é de falso. investigação, não é? Devido Sim. a quê? Para proteger quem? As pistas estão tão boas que eu nem sei qual é falso. Pá, eu fiquei. Lá está. A segunda e a terceira são. Pá, eu voto na segunda. Eu voto na segunda. Ok, eu vou Para na mim é a terceira. segunda. É a vossa decisão então? Enfim, olha, é isto, pronto. É isso. É a segunda. Estamos votados Eu bloqueei a segunda. então. Ok, Pronto. temos então. Eu acho que o caso, na minha opinião, o caso foi mais polémico devido ao encobrimento do crime do que os jornais. Às vezes é Em vez dos isso. órgãos. Às vezes é a forma como eles tentaram resolver o crime, é mais interessante. Basicamente, do que o próprio crime. eles puseram jornais dentro dele que era para encobrir as coisas. Certo. Ora bem, o chat Se calhar. votou na 3, portanto também estão com a Mara que a pista falsa é a pista 3.
Então vamos descobrir qual das pistas é que afinal é a pista falsa e perceber a conclusão Qual é o a preço que da monta? chegamos. Neste Agora caso. não é nenhuma destas. Mas, mira, elas estão bué da boas. Chegamos ao momento em que vocês têm de pousar o quadro de pistas e olhar para o caso como um todo. Entramos num velho ginásio, vimos o tapete, os ténis, o sangue, as autópsias, os conflitos, os nomes dos Bell e até subimos a escada até Washington. Mas uma destas pistas foi construída para testar o vosso limite entre desconfiança saudável e conspiração total. A pista falsa deste episódio é a pista 5. Até hoje, não existe qualquer prova sólida de que os peritos federais tenham assinado relatórios internos a recomendar que a morte de Kendrick fosse oficialmente reclassificada como indeterminada ou homicídio, e que essas conclusões tenham sido bloqueadas por pressão política. Não há documento público a dizer isto é homicídio e foi encoberto. O que sabemos, pelos registros oficiais, é outra coisa. O Departamento de Justiça investigou o caso durante anos e, no fim, anunciou que não iria apresentar acusações criminais, mantendo, na prática, a conclusão de que não havia provas suficientes de crime para contrariar a versão do acidente. E isto leva-nos de volta à pista 4, os nomes Brian e Brandon Bell, e à pergunta se a família os vê como principais suspeitos, porque é que nunca foram acusados. Segundo as autoridades e revisões oficiais, nas janelas de tempo em que se acredita que Kendrick terá morrido, os Bell teriam álibis, aulas, atividades, registros de presenças, testemunhas, imagens que os colocam noutros pontos da escola. Os dispositivos eletrónicos deles foram apreendidos e analisados. Telefonemas, mensagens e computadores passaram por filtros. E no fim, nem o Condado nem o Governo Federal avançaram com acusações formais contra os dois irmãos. Isto não apaga o facto de existir um conflito antigo por causa de ténis num autocarro. Não apaga o fotograma que mostra Brian e Kendrick no mesmo corredor naquele dia. Não apaga o peso que estes nomes têm na cabeça da família e de metade da internet. Mas mostra a clara fratura entre aquilo que conseguimos provar num processo e aquilo que sentimos que encaixa numa história. Retirar a pista do alegado relatório secreto de Washington não torna o caso mais confortável. Continuamos com um corpo encontrado de cabeça para baixo dentro de um tapete cujo buraco parece pequeno demais para o tamanho dele. E continuamos com uma mãe desesperada que não aceita que a palavra acidente dê conta da violência que viu no corpo do filho. Kendrick Johnson nasceu a 10 de outubro de 1995. Era o mais novo, um miúdo do riso fácil, o que sonhava com os relevados profissionais e fazia contas de cabeça ao dinheiro que tinha. Entrou na escola para mais um dia de aulas, treino e planos para o futuro, saiu de lá dentro de um caixão, com um acidente escrito na tampa do mesmo. Depois de tudo isto, a pergunta que fica não é se foi um acidente, homicídio ou encobrimento. Quantas vezes é que um sistema prefere uma história simples, como um rapaz preso no tapete a tentar ir buscar uns ténis, em vez de enfrentar a possibilidade de alguém que algures falhou de forma imperdoável? Não houve um I am Kendrick? Houve revolta quando eu falei que existiu... Não houve a reabertura do caso. Não, Investigação. Existiu uma reabertura, existiu ali uma reabertura, mas a pista 5 o que ela dizia era que existia uma reabertura e que foram forçados a alterar o estado da morte. Portanto, existiu efetivamente uma investigação em que foram apreender os telemóveis, mas como não viram nada nos telemóveis, eles apreenderam os telemóveis, mas esta reabertura do caso também passou-se demasiado tempo. Se já na altura já era tarde para já, olha, uma coisa que aconteceu logo de errado, que foi o professor quando baixa o tapete mexeu logo naquilo, e mexeu ele e mexeu muita gente. Até mesmo as pessoas que recolheram as provas, como aquilo não era provas, meteu aquilo num sítio qualquer e deve estar lá tudo, deve-se ter, como é que eles costumam dizer, fugiu o meu nome, contaminado tudo. Certo, o próprio ténis estar em cima do vómito com o sangue pode ter sido na altura em que eles puxaram o colchão para baixo e alguém viu o ténis e pegou e atirou, ou aquilo caiu e caiu daquela forma depois. Pode ter sido isso que aconteceu, supostamente é o que a polícia acredita que tenha acontecido. Continuo a achar estranho que existam ténis depois nas pernas dele. Se ele estava descalço e foi buscar os outros ténis, porque raio levou os outros com ele?
não me faz Sim. muito sentido. Não. Mas são daquelas coisas que fica por explicar. Também fica por explicar porque é que o sangue que estava na outra porta, apesar de ter sido analisado, nunca foi ligado a ninguém. Apesar de toda a gente saber que estava ligado ao caso, ou à partida estaria ligado ao caso. Os irmãos Bell, efetivamente eles foram investigados, não tiveram qualquer tipo de acusação, não existiu nunca acusação para ninguém, mas isto também é os Estados Unidos, nós sabemos como é que Exatamente. isto funciona. Exatamente. E sendo filho, eu vou voltar lá à tal conversa, sendo filho do agente do FBI, ainda por cima são lourinhos, que é para não estar outra coisa. Isso também influencia bastante. Sim. Sim. E eu acredito que possa ter acontecido aí também isso. Os próprios pais acreditam que foi um assassino racial, e há muita gente que continua a acreditar. Não é que seja a nisso. primeira coisa que eu pense, mas é estranho. Mas de todas as maneiras, tudo indica pronto, pelo menos que tenha sido. Não foi, Vindo dali. não foi julgado como se não foi um assassinato racial, não foi julgado como tal, e o que dá a entender é que houve supremacia dos brancos, sinceramente. Sim. Este é mais um daqueles casos em que fica a pairar a dúvida, cada um acredita na versão Exatamente, na teoria. que quiser e que achar mais bem sustentada. Dizer só que os pais continuam sem acreditar naturalmente que isto foi um acidente, mas pronto, é como tudo, ao fim destes anos todos não vai ser Acho que foi mais possível provar. supremacia do cargo. Também pode ter sido supremacia do cargo. Certo. Sim. Além disso, a segunda autópsia revelou traumatismos, que era uma coisa que a primeira não tinha revelado, e só não conseguiu ir mais longe, porque faltava os órgãos e Tinha lá papel fica dentro. sem se saber também ainda o que é que aconteceu com esses órgãos, porque na autópsia dizem que quando o corpo saiu da autópsia tinha os órgãos, quando o corpo chegou à funerária eles dizem que já não tinha os órgãos, portanto em algum momento os órgãos desapareceram e nunca se soube como é que isso foi possível. Mas pronto, meninas, Mas, claro, Sinceramente, realmente eu acho que isso é o mais chocante do caso todo. É Exato. isso. eu acho que sim. Acho que Sim, este caso tem muitas coisas. Tinha estranhas. jornais, tinha. e no meio disto tudo eu acho que não existe um crime, existem vários crimes. Sim. Só o facto dos órgãos desaparecerem acho que é um crime completamente Sim. diferente do que o assassinato. Sim. Exatamente. A negligência com as provas. isso já levaria a outro crime Sim. e nenhum deles foi, ao fim e ao cabo, Será foi que os pais mataram o filho para vender o saco? Eu acho que não chegavam tanto. Eu só acho Eu que acho não, que não sabes porquê? Porque gastaram balúrdios de certeza a Sim, exonerar o na corpo, autópsia. a Sim. exumar o corpo Sim. e a fazer a autópsia, a segunda autópsia. Isso não deve ser Yeah. nada barato. Embora não é nada, sinceramente, não é nada que já não se tenha ouvido, porque há cada coisa que acontece, uma pessoa até fica Bem, parva. esse era o melhor alibi Yeah. de sempre. Gastei milhões para matar o meu filho. Acho que esse aí era. Mas estou livre. Mas estou livre. Estou livre. E Os ele órgãos, está os órgãos morto. deviam ser baratinhos. Não é E sem assim. falar que os órgãos que já não prestavam para nada, né? Não sabemos. Porque assim, os órgãos encontraram o rapaz, levaram o rapaz, e normalmente é assim, uma autópsia a fazer ainda demora um tempo, certo? Sim. Para sair o resultado ainda demora mais tempo, Certo. não é? Ou seja, imagina, depois ainda vem o resultado, recebem o resultado, fazem um recurso, ainda demora mais tempo, os órgãos já não estavam nada viáveis. Tempo Mas de- E o se jornal calhar- também já não estava em condições. Como não foi, Não, o jornal já Não. estava Atenção. datado. como não foi bem analisada a coisa, se calhar o corpo já estava lá dentro do colchão sem órgãos. Estão a ver? Se calhar já nasceu sem órgãos. Por isso, Não, se por isso é que foram os... os pais. Está Se certo. foram os pais, tinha que ser assim, né? Porquê que os pais foram pôr já o corpo estava- lá? Foi à pressa. Olha, obrigado, tio. Está grande raid. Muito obrigado, malta. Obrigado por toda a gente aí a chegar. 123 Foi à pessoas. pressa. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Infiltradas. Estamos mesmo no fim, mas se quiserem aproveitar para seguir, todas as sextas-feiras às 21 estamos aqui com este programa. Ao domingo temos o Bichacast, que está prestes a começar a segunda temporada. Por isso eu tenho a certeza que vão gostar. Nós esforçamos-nos aqui para tentar fazer alguma coisa diferente, mais fora da caixa. Hoje é sobre True Crime.
já desvendámos o caso, mas convido-vos a todos para a semana, sexta-feira, estarem aqui Cá estaremos. para desvendarem o próximo caso connosco. Gostaste deste vídeo? Então podes ver mais desta playlist ao carregar o que está a aparecer agora no ecrã. Não te esqueças de subscrever o canal e meter like no vídeo. Eu sou o Tio Bicha e vejo-te no próximo vídeo.